Há 10 anos eu comecei a empreender e naquele ano a gente faturou R$ 29.807. No nosso 10º ano, a gente faturou mais de 55 milhões. E nesses 10 anos, o nosso faturamento acumulado passou dos 156 milhões, nosso lucro acumulado passou dos 30 milhões. E nessa jornada, entre muitos erros e alguns acertos, eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui, que serve para quem já empreende, para quem está começando o negócio do zero, para quem quer já fazer seu primeiro milhão ou seu próximo milhão de faturamento ou lucro no próximo ano. Eu vou desenhar aqui um mapa de como é que eu faria as coisas se eu estivesse começando do zero. E a primeira coisa que eu faria mesmo, seria olhar para o mercado, escolher um mercado validado. Esse tempo eu estava correndo aqui nas ruas de Porto Alegre e ouvindo um podcast sobre negócios e eu ouvi uma provocação muito boa, que o host do podcast pergunta, né? Olha, se tu fosse abrir uma barraquinha de cachorro quente, o que seria a primeira coisa que tu faria? E o convidado fica pensando, ele reflete, e ele pensa, olha, sei lá, desenvolveria um produto melhor. E o entrevistador fala, não, a primeira coisa que eu faria seria colocar essa barraquinha de cachorro-quente na frente de uma multidão esfomeada, na saída de um jogo de futebol, um lugar com uma alta circulação de pessoas, num horário em que elas têm fome. Isso aqui fala muito sobre escolher um bom mercado. Para mim, um bom mercado, ele tem 3 principais elementos. O primeiro desses elementos é que ele tem que ser do tamanho da tua ambição. Quer dizer, poxa, eu quero ter uma empresa aqui que fatura mais de 100 milhões de reais por ano. É o que a gente estima faturar nesse ano aqui. Logo, eu tenho que escolher um mercado grande o suficiente para isso. Ou não, poxa, meu sonho de vida é ter um negócio pequeno, enxuto, que fatura 3 milhões e lucra 1 por ano. Aí não é importante ser um mercado tão grande assim. Mas é essencial ele ser do tamanho da tua ambição. Além disso, tá? É essencial ser um mercado que tem um potencial de crescer. Porque não adianta pegar os melhores profissionais, com as melhores estratégias, com as melhores mentes e colocar essas pessoas num barco que está afundando e colocar essas pessoas num mercado que está decaindo. Não adianta ter nada disso, por exemplo, se o teu negócio é um negócio de jornal impresso, de revista impressa. É muito difícil tu ter sucesso no mercado aí que cai 20%, 30% ao ano há muito tempo. Então ele tem que ter pelo menos o potencial de crescer e eu acho essencial que seja um mercado em que um dos founders, ou você ou seu sócio, tenha um conhecimento prévio. Por quê? Porque é muito mais fácil tu navegar numa água que tu já conhece. É muito mais fácil tu vender e montar um negócio relevante se tu tá resolvendo uma dor que tu já sentiu na pele como é que é, se tu conhece perfeitamente quem é o teu potencial cliente, se tu sabe os problemas que ele enfrentou. Para mim esse foi um dos grandes acertos do Clube do Valor. Quando eu comecei lá atrás, eu era um investidor frustrado, que tinha cometido vários erros como investidor e por conta disso eu tinha pensado, poxa, fiz muita bobagem aqui no mercado financeiro, mas eu quero entender como é que isso aqui funciona e como é que eu posso fazer para ter sucesso nele. E isso me fez entrar numa empresa tradicional aqui do mercado financeiro, onde eu aprendi muito, fiquei alguns anos lá e essa bagagem foi essencial para eu construir o Clube do Valor. E o mesmo vale agora para o nosso novo negócio, Clube de Aceleração de Negócios, que a gente atende empresários que queiram crescer os seus negócios, que é a mesma dor que eu tive que lidar e que eu lido até hoje como founder do Clube do Valor. Isso facilita muito a tua vida. E um ponto bem importante aqui no mercado é também tu buscar nichar, em especial num primeiro momento. Muitos erram nesse ponto, eles querem vender para todo mundo, para qualquer tipo de cliente. Nós, inclusive, erramos nesse ponto. A gente falava sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre seguros. A gente demorou para ter um posicionamento bem claro de ajudar as pessoas a investirem melhor e ajudar pessoas já com um patrimônio mínimo a investir melhor. Antes a gente fazia todo o nosso marketing muito aberto. Tanto é que a nossa primeira forma de gerar leads foi um e-book com frases incríveis de dinheiro comentadas para te inspirar. Algo que evidentemente acaba não atraindo o milionário, o multimilionário, que é a persona da nossa empresa. Para contexto, Clube do Valor é uma empresa de wealth. Então, esses aqui são os pontos sobre o mercado, que é a primeira etapa, porque errou o mercado, já era. Então, se tu tem um bom conhecimento prévio sobre ele, experiência nele, se ele tem um potencial de crescer e se ele é grande do tamanho da tua ambição,
aí só vale garantir que, além da boa demanda, tu tenha ou potencial de recorrência, né, de conseguir um cliente que vai ficar contigo por bastante tempo, gerando receita recorrente, ou de reocorrência, que são várias compras, potencial do cara comprar várias vezes de ti, ou ainda de renovação da base. Um exemplo de mercado de recorrência é o do Clube do Valor, o Wealth. Os nossos clientes, na média, renovam o contrato conosco todos os meses. Nosso churn, que é a quantidade de clientes saindo, é muito baixo. Reocorrência seria, por exemplo, um restaurante. Ele fica famoso ali no bairro e aí tem o seu público cativo, que volta para o restaurante toda semana ou todo mês. E renovação de base, eu posso estar como exemplo, por exemplo, o médico me atendeu quando eu rompi os ligamentos no joelho. Eu não vou romper o ligamento no joelho todos os anos, graças a Deus foi uma vez só na minha vida, mas enquanto tem gente jogando futebol em Porto Alegre, tem uma base sendo renovada. Então, tem que acertar a mão aqui no mercado, beleza? Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, acertei a mão no mercado, aí tu tem que construir uma excelente oferta. Mas sim, uma oferta muito, mas muito boa. Talvez a principal coisa que impacte o teu negócio é a tua oferta e como tu precifica ela. Para contexto, o que é uma oferta, tá? É tudo que tu entrega, tudo que vem no pacote quando alguém te contrata e o preço que tu cobra por isso e a forma de pagamento. Tudo isso faz parte da oferta. E qual que é o problema? Como é que o empresário, na média, cria uma oferta? Ele procura por empresas do setor, empresas que já atuam no setor ou no nicho dele, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, entra no site delas, entra no Instagram delas, vê ali preço, escolhe um preço mais ou menos na média, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais baixo do que a média e faz uma oferta que é uma oferta eu também. Eu também faço isso. Quer dizer, tu é advogado da área trabalhista, eu também sou advogado trabalhista, esse aqui está meu preço. Tu é arquiteto, eu também sou arquiteto, está aqui o meu preço. E isso está errado, tá? E é um mau uso do tempo do founder, do fundador do negócio, que é uma das coisas que me deixa muito reflexivo. Porque eu fui founder 10 anos atrás, eu sei como é que é. A gente foca em tudo, em abrir um CNPJ, contratar o contador. No início era até fazer cartão de visita, criar o site, criar o Instagram, fazer o administrativo, fazer o financeiro, fazer o marketing, fazer o comercial. Então a gente foca em tudo, menos talvez naquela coisa que mais gira o ponteiro, que é desenhar uma oferta muito, mas muito boa e precificar ela da forma adequada. E aí passa o tempo, que nem passou no clube, as coisas começaram a dar certo, faturou 30 mil no primeiro ano, 400 mil no segundo ano, começa a contratar a equipe, melhorar as coisas e ninguém nunca volta para revisar a oferta, para fazer teste de preço. Acho isso uma loucura. E desde que eu percebi como é poderoso ter uma boa oferta, evidentemente que eu mudei e aqui a gente fala toda hora sobre construir e ajustar as nossas ofertas. Dito tudo isso, o que uma boa oferta deve fazer e como é que tu constrói uma boa oferta? Uma boa oferta é aquela oferta que mostra que você vai levar o teu cliente do ponto A, ou seja, do estado em que ele está, com as dores que ele tem, para o ponto B, que é onde ele quer chegar. É ter a transformação que ele quer ter. Ou seja, você promete que vai afastar ele das dores que ele tem, que tu tem a solução para essas dores e que tu consegue levar ele para uma transformação desejada, para um ponto futuro desejado. Eu vou prometer aqui para os meus clientes investidores que eu vou tirar ele de uma situação em que a carteira dele está desorganizada, ele não tem planejamento financeiro, ele não sabe quando ele vai poder se aposentar e vou levar ele para uma situação em que a carteira dele está bem organizadinha, ele não perde tempo nenhum com isso, está investindo melhor, vendo a carteira render mais, construindo um grande patrimônio. Grosso modo é isso, é levar do ponto A para o ponto B, com um detalhe essencial, que é você reduzir o risco que o cliente enxerga em não chegar nesse ponto B e provar que contigo ele chega lá mais rápido, com maior comodidade, que tu é a pessoa certa, que tu é a empresa certa para levar ele para esse ponto B. Ou seja, ao longo dessa jornada em que ele vai ter vários desafios, tu quebrar todas as dúvidas, todas as objeções que ele tem, todas as crenças que podem passar na cabeça dele para ele justificar para ele mesmo que ele não consegue chegar no ponto B e tu provar que tu consegue quebrar isso e mostrar que tu conhece esse cara, que tu sabe o que ele vive, que tu conhece as suas decepções que no passado já impediram ele de sair do ponto A e ir para o ponto B. E aí, quanto melhor tu conseguir descrever a situação do teu lead, do teu
potencial cliente, mais ele vai acreditar que tu é o cara certo para levar ele para o ponto B. Por isso que é tão importante estar num mercado em que tu seja a persona transformada, em que tu já tenha tido as dores que a tua persona tem. Eu sei muito bem das decepções do meu cliente. Eu sei que ele já caiu em conto de gerente bancário, de assessor comissionado. Eu sei que ele não acredita em promessa de riqueza rápida e fácil. Eu sei que ele sabe que construir patrimônio não é fácil, não teria todo mundo rico. E eu conto isso para ele na minha comunicação, metendo um ponto B e buscando ter vários elementos que vão reduzir o risco na cabeça dele não chegar nesse ponto B. Alguns elementos que a gente mostra, resultados de clientes que já estão conosco há bastante tempo. Eu conto a minha história, também um bom elemento para reduzir o risco do cara. Conto toda a história de fundação do Clube do Valor, que a gente já está nesse mercado há muito tempo. Mostro aparições na mídia que aumentam a credibilidade. Mostro que eu palestro e já aparecerei em vários lugares do Brasil. Mostro que a gente já foi premiado por diferentes instituições, que a gente é uma empresa muito grande, muito correta, 10 anos no mercado e por aí vai. Isso vai reduzindo esse risco. Então, qual é a lógica aqui da construção da oferta, tá? É tu conhecer muito bem o teu cliente ideal, é tu saber descrever muito bem quais dores ele tem, é tu saber qual desejo que esse cara tem, quais dúvidas passam na cabeça dele, quais decepções ele já teve e colocar tudo isso numa boa oferta. Tá? Eu tenho aqui alguns comentários sobre oferta. Se eu fosse começar algo do zero, eu começaria com a oferta mais premium possível, aprendendo com grandes nomes da indústria como a Tesla. É assim que a Tesla surgiu. A Tesla começou lá atrás vendendo o carro mais caro, o Roadster, que é o carro mais caro deles, para uma baixa quantidade de pessoas com uma boa margem. Aí o que aconteceu? Ela faturou bastante, gerou caixa, conseguiu se capitalizar e, consequentemente, usou os lucros da venda dos Roadster para financiar o desenvolvimento de carros um pouco mais baratos, como o Model S. E aí o que aconteceu? Começou a produzir mais carros de preço médio para aqueles que eram quase ricos, foi ganhando tração nisso, vendendo mais e mais, lucrando mais e mais, gerando mais e mais caixa e foram financiando o desenvolvimento da próxima etapa, que era um carro mais barato para produção em massa. E é justamente isso que a gente faz aqui no Clube do Valor, nas nossas novas iniciativas. Clube de Aceleração de Negócio, nosso Mastermind, ele vai bater R$100 mil a anualidade. Não é um produto para a gente fazer 100 vendas por mês. É para ter um grupo de 100 pessoas, 120 pessoas. Para a gente gerar um bom lucro, para a gente financiar uma nova solução que possa servir para um empresário um pouco menor, que não tem 100 mil em caixa para investir em desenvolvimento, crescimento do negócio, que vai nos permitir investir em chegar em mais e mais pessoas. Então esse aqui é um ponto muito importante, que é você garantir que a tua oferta vai ser bem precificada, no que eu chamo de oferta que se paga. O que é uma oferta que se paga? É uma oferta que te dê uma boa margem e te gere bastante caixa para que tu consiga ter já um lucro na aquisição do cliente. E isso mudou o nosso jogo no Clube do Valor. Por quê? No serviço de Wealth é comum das empresas faturarem um pouquinho por mês por cliente. Então o cliente fecha o contrato conosco e aí todos os meses é debitada uma pequena taxa aí da corretora dele para a gente, nossa taxa transparente. Só que qual é o problema disso? O problema é que para você conseguir um cliente existe um custo, um negocinho chamado de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. É todo o teu gasto com marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes. E para um negócio pequeno, o CAC é medido pelo tempo do empreendedor. Quanto mais tempo, mais energia eu coloco para conseguir um cliente, maior é meu CAC. E esse era um problema que a gente tinha para escalar. O nosso CAC era relevante e aí precisavam de alguns meses para a gente gerar a receita que cobrisse o CAC. Até a gente passar a, em especial para clientes de até R$1 milhão, cobrar a primeira anualidade à vista. Isso nos gerou uma coisa chamada de LAC, o lucro na aquisição de clientes, uma oferta que se paga. E o cliente já gera lucro em D0 e isso financia toda a operação, todo o crescimento dela, todo o reinvestimento, seja em anúncio, pessoas, equipe, por aí vai. Então, quando a gente encontrou esse modelo de botar uma oferta que se paga, que a gente saiu dos 15 milhões para os 32, dos 32 para os 55, tudo isso em questão de 2 anos. E é assim que a gente faz em todas as frentes do negócio. Então, garantindo que você tem um bom mercado, que você domina e conhece bem a persona, foca muito, tá, em precificação e construção de oferta para colocar no ar bons serviços a bons preços. Nem que não seja escalável, nem que seja a venda da tua hora. Porque
Porque eu sei que muitos aí pensam, poxa, mas vender a hora não, isso é pouco escalável. É pouco escalável, mas isso vai tirar caixa para tu fazer o quê? Construir uma forma de crescer com mais escala. E quer você queira, quer você não queira, todo mundo tem um valor por hora de trabalho. Basta você dividir o quanto tu teve de renda no ano passado por 2.000 horas de trabalho, 40 horas por semana por 50 semanas. Então aqui vamos ter um exemplo. Você fez 1 milhão no ano, divide por 2.000, tá lá, a tua hora de trabalho é cerca de R$500. Não venderia um trabalho que exige 10 horas tuas por R$30 mil, R$50 mil? É por isso que o nosso Mastermind, que vem com algumas horas minhas, tá nessa faixa e a gente só aumentando o preço. Então, cara, tinha uma boa oferta, uma oferta que se paga num bom mercado, que tu conhece o cara, tu conhece o potencial cliente, a gente vai para a próxima etapa, que é você conseguir alavancar a sua mensagem. Aqui entra marketing. É sobre você conseguir transformar segundos de atenção em horas. E nisso você conseguir descrever as dores do teu cliente melhor do que ele. Quando você faz isso, vai entender na cabeça dele que tu tem a solução para o problema que ele enfrenta. Então, alavancar sua mensagem é sobre conseguir atrair a atenção do cliente ideal, é sobre elevar o seu nível de consciência e fazer ele te conhecer, fazer ele gostar de ti, fazer ele confiar em ti. E para isso eu preciso mostrar esse quadro aqui, que é sobre os níveis de consciência. Essa é uma teoria do marketing do Eugene Schwartz, que fala em 5 níveis de consciência. Eu tendo a simplificar e botar só 4. E o que ele diz, né? Diz que em qualquer mercado existem aquelas pessoas super conscientes, que estão conscientes do teu produto, sabem quais são as alternativas, sabem comparar as opções, que é uma minoria das pessoas. Além das conscientes do produto, tem um grupo um pouquinho maior, que são as conscientes da solução. Antes desse grupo, tem um grupo um pouco maior, que são os conscientes do problema. E antes desse grupo, tem os inconscientes. Então, como é que seria aqui no mercado financeiro? O inconsciente é o cara do deixa a vida me levar. É o cara que não tem patrimônio, não poupa, acha que o INSS vai ser o suficiente, por aí vai. Ele tem um problema, mas ele não está consciente disso. O consciente do problema é o cara que já se preocupa com isso. Ele pensa, bicho, eu vou ter que poupar, eu vou ter que acumular um certo patrimônio, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer quando não quiser ou não puder mais trabalhar. Aí o consciente da solução, ele pensa, beleza, eu tenho que construir um patrimônio e eu vou fazer isso no mercado financeiro. Vou montar uma boa carteira, renda fixa, ações, etc. Montar um patrimônio e aí lá na frente eu consigo viver desse patrimônio. E o consciente do produto sabe que ele tem que fazer isso e que ele pode investir com gerente bancário, ele pode investir com assessor comissionado, ele pode investir com a ajuda de uma consultoria de investimentos que cobra uma taxa transparente, ele compara as opções. E qual que é o ponto, tá? Tem muitas pessoas inconscientes, nem tantas pessoas conscientes do problema, nem tantas pessoas conscientes da solução, e no final a gente tem tipo um funilzinho, né? Vai afunilando. E além disso, o teu papel aqui no marketing é fazer também as pessoas elevarem o nível de consciência em relação ao comunicador, a você ou a sua marca. Porque aqui também existem as pessoas frias, que elas não te conhecem, nunca ouviram falar em ti ou na tua empresa. Tem aquelas pessoas que pensam, já ouvi falar, eu li alguma coisa sobre. E tem o fã, o cara que pensa, bicho, gosto, conheço. E assim como nessa consciência do mercado, nessa curva, o que a gente tem? A gente tem mais pessoas que não te conhecem e muito menos pessoas que são super fãs e te conhecem, não importa qual seja a sua empresa. Então, o papel aqui que a gente tem como founder é fazer as pessoas ficarem cada vez mais conscientes de ti e dos problemas que ela tem, né? Fazer elas progredirem nessa direção aqui. Aqui que entra uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, tá? O conceito de isca que qualifica. O que é isso, tá? Eu percebo que muitas empresas, além de não focar em ter uma boa oferta, elas não focam nada em gerar demanda para a oferta. E elas vão lá e colocam no site ou no Instagram links que são, olha, me contrate agora. Ela pede compra imediata, faz anúncios do tipo, agende um orçamento, fale com alguém do comercial. E isso é um problema, por quê? Porque vai atrair pouquíssimos leads bons, estão prontos para comprar, ou que já estão com intenção de compra, e muitos curiosos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não está pronta para comprar, embora seja um comprador potencial. Elas precisam de razões melhores para fornecer o contato para ti. Sobre os níveis de consciência aqui, a teoria diz que cerca de 3% das pessoas estão super conscientes, enquanto 17% está consciente da solução, enquanto 20% delas estão conscientes do problema e 60% está inconsciente. Então, quando tu faz o marketing só, compre agora,
peça uma cotação, agende uma conversa, tu tá olhando só para essa parte aqui e tá ignorando aqui cerca de 37% do teu potencial mercado. Várias e várias empresas fazem isso. Tem aqui vários exemplos de empresas que já nos pagaram por treinamento e que o botão no Instagram é contrate nosso serviço, no site é botão de contato, formulário escrito pronto para transformar sua ideia em realidade, enfim, cometendo esse erro aqui ao alavancar sua mensagem. Outro erro é não se divulgar o suficiente, né? Esperar pelo milagre do boca a boca, pelas indicações orgânicas, aquelas indicações que surgem de clientes bem atendidos, que por sinal sai um lead maravilhoso disso, mas não é nem um pouco controlável, não é nem um pouco escalável, totalmente fora do teu controle e tu não consegue crescer um negócio com variáveis que tu não controla. Então esse é um problema que muitas empresas têm e aí elas acabam sentindo que estão sempre num platô sem conseguir sair da inércia. E o terceiro problema é delegar o marketing para uma agência. Com todo respeito às agências de marketing, algumas fazem bons trabalhos, mas a agência ela tem que ser um braço para te ajudar. Ele pode resolver o problema de braço, mas a estratégia de marketing, a estratégia de vendas, o que eu chamo de aquisição, que seria marketing mais vendas, ela tem que estar nas mãos dos founders, dos sócios do negócio, porque nada é mais importante do que isso. Você nem consegue prestar um bom serviço para o teu cliente, porque tu não vai ter cliente se tua aquisição, marketing e vendas forem ruins. Então isso tem que estar no controle do founder. Uma boa aquisição, uma boa área de marketing e vendas tem que ser o teu core. E aqui quando a gente fala de alavancar sua mensagem, a gente fala em construir uma isca que qualifica, uma forma de tu estreitar o relacionamento com o potencial cliente. Então aqui como é que a gente faz no Clube do Valor? A gente faz lives, webinários. Isso aqui, por exemplo, uma aula em que eu dou uma aula sobre como é que a gente faz aqui para gerir carteiras e no final a pessoa pode se tornar nossa cliente. Ou aqui, uma página para agendar uma reunião de análise de carteira, em que a gente vai analisar a carteira do potencial cliente, mostrar o que está bom, o que dá para melhorar, como fazer os ajustes e no final dessa aula oferecer a nossa oferta. Então é muito importante, tá? Você pensar em como alavancar a tua mensagem, construindo antes de mais nada uma isca que qualifica. É o que eu faria aqui se eu estivesse começando um negócio do zero. Beleza? Dito isso, vamos lá, né? Tem um mercado bom, um mercado que está crescendo e tem uma dor que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver. Tu tem uma oferta bem boa que resolve um problema grande num mercado grande, que te faz ser bem pago, ser bem remunerado. Pensa em alavancar a tua mensagem construindo uma isca que qualifica, né, que atrai potenciais clientes, gera valor para eles, faz com que o teu marketing ele não aponte para o faça um orçamento e aponte isso sim para entregar um diagnóstico, uma análise gratuita, algo de valor para o cara, garantindo então que as pessoas vão te conhecer, vão passar a confiar em ti antes de comprar e aí teu negócio passa a ser gerar mais demanda. Como é que tu faz isso? Existem várias formas, mas nenhuma delas é ficar sentado no teu escritório esperando a demanda cair do céu, esperando, louvando, orando por cair uma indicação. Isso não vai funcionar. Tu vai atrás de geração de tráfego, que pode ser investindo em anúncio, em tráfego pago, que a gente faz muito aqui no Clube do Valor. Pode ver aqui que a gente tem vários e vários anúncios rodando, já alguns há muitos meses, gasta aí mais de 300 mil reais por mês em tráfego já há bastante tempo. Pode ser via produção de conteúdo, com posts no Instagram, carrosséis, reels, etc. Pode ser com vídeos no YouTube, coisa que a gente faz também há muitos anos. São mais de 3 mil vídeos já publicados. Pode ser com uma porrada de outras estratégias. O que só não pode é você ficar esperando cair do céu. Eu sei que quando eu falo em produção de conteúdo, quando eu falo em anúncios, muita gente pensa, poxa, mas eu não tenho tempo para isso. O que, sendo muito franco, tá? Com todo respeito, é uma bobagem. Que founder não tem tempo para gerar demanda para o seu negócio? O que é mais importante do que isso? Tem que ter aí na tua lista de tarefas pelo menos 10 coisas menos importantes do que gerar demanda para o teu negócio. E eu acredito de verdade que todo founder deveria se dedicar de 1 a 2 horas por dia para a produção de conteúdo. Isso vai baixar o teu CAC no longo prazo, isso vai aumentar o teu branding, a tua marca, isso vai te fazer colher muitos frutos positivos como a gente colhe por estar produzindo conteúdos há 10 anos. Mas você precisa encontrar uma forma de alavancar a sua mensagem e gerar demanda para essa isca que qualifica. E aqui eu vou trazer um exemplo de como fazer isso, né? A gente tem vários sistemas aqui de geração de demandas, um deles é a máquina de indicações. O que é isso? É fazer com que cada reunião comercial
exista a possibilidade de você ou alguém do teu time pedir indicações para o teu cliente. Depois gerar muito valor para ele, pedindo para o teu cliente mandar o contato, falar com esse contato e avisar, olha, o Ramiro do Clube do Valor vai te contatar. Então a gente faz isso, né? A gente tem aqui um processo de 4 passos que a gente segue em todas as reuniões de venda, que a gente fala que, olha, se tu gostar dessa reunião, no final tu vai me pagar. Tu vai ou me contratar ou me indicar alguém. Depois a gente fala no momento certo para a pessoa indicar outras pessoas para a gente contatar. A gente valida esse lead, pede para quem mandou esse número contatar essa pessoa e avisar. Ó, o pessoal do Clube do Valor vai entrar em contato contigo. E aí o que a gente faz? A gente entra em contato com essa pessoa. É pedir indicação, que é 90% mentalidade, 10% técnica, é não ter medo da rejeição e entender que se o teu serviço é bom, é um favor que tu está fazendo pedir indicações. Não para ti, e sim para o cara que vai receber indicação. Esse é um jogo que a gente está jogando mais recentemente e nos primeiros meses já gerou um resultado muito bom, uma captação de mais de 200 milhões, um faturamento de cerca de 1 milhão e 100 mil em pouquíssimos meses, com a gente melhorando bastante a nossa performance aqui comercial ao longo do tempo. Só dessa forma de gerar tráfego que eu estou te provando por A mais B que tu tem que ter teu olho nisso se tu quer ter um negócio que fature milhões ou múltiplos milhões e que lucre múltiplos milhões de reais por ano. Marketing feito, isso que qualifica, geração de tráfego. Próximo passo é tu criar processos de vendas escaláveis, tá? E o que eu defendo? Eu defendo que tem aí 3 horizontes temporais que tu tem que pensar vendas. O primeiro horizonte de curto prazo é vendas com foco no founder, você fazendo as tuas vendas. Até hoje eu faço vendas do Clube de Aceleração de Negócios, que é um negócio novo, ele tem 1 ano só, recém bateu 2 milhões de faturamento nos primeiros 12 meses, margem altíssima, lucratividade milionária, mas está no curtíssimo prazo, né? Uma equipe pequena nesse braço. Diferentemente do nosso negócio principal, o Clube do Valor, onde ali a gente já foi para o H2, né, ter especialização, pessoas só fazendo reunião de vendas, que são os closers, pessoas só qualificando, que a gente tinha antes de mudar por IA, que eram os SDRs, pessoas só puxando contato no Instagram para gerar reuniões, que são os social sellers, e a gente já foi para o H3, né, que tem uma cultura de formação de vendedores, lideranças fortes, cultura comercial lá em cima e por aí vai. Mas no H1, se fosse começar um negócio agora, eu começaria eu como founder tendo um bom método para fazer vendas, um método escalável. Seguindo aí esse método para agendar reuniões e também para entregar reuniões de vendas, né? Técnica do Spin Selling. Se não leu esse livro, Spin Selling, recomendo demais a leitura. É o método de fazer vendas consultivas. O fato é, venda tem que ter método. E quando tem método, fica muito fácil de tu avaliar a performance do time, promover quem tem que ser promovido, desligar quem tem que ser desligado e por aí vai. A gente tem inclusive aqui no Clube de Aceleração de Negócios um agente de feedback comercial em que a gente coloca a IA para analisar as calls de vendas em relação ao script, ver se o script foi seguido. Aí ele analisa como é que foi a nossa introdução, se a gente seguiu a parte do pacto, se a gente fez bem o diagnóstico, como é que a gente construiu o plano de vendas, como é que a gente fez a apresentação, como é que a gente fez o fechamento e por aí vai. Isso nos ajuda muito a dar feedback para o time. É muito importante, tá? Depois de cuidar bem do marketing, cuidar muito bem também das vendas. E aí, o próximo passo, que na verdade é algo que permeia todo esse processo, é a ideia de você gerar valor primeiro. Uma filosofia que eu tenho de vida, que é sempre gerar valor antes. Ou seja, inspirar o teu cliente ideal, educar ele, mostrar que ele tem um problema que pode ser solucionado, que existe um ponto B muito melhor para a vida dele e que tu consegue levar ele para lá. Sempre gerando valor antes. Então, primeiro tu resolve os problemas, depois tu pede algo em troca. Ter uma isca que qualifica é sobre gerar valor antes. Fazer conteúdo online é sobre gerar valor antes. Esse vídeo é sobre gerar valor antes. Eu não estou sendo pago por ninguém para fazer ele. Eu faço porque eu sei que se eu inspirar e educar 10 empresários, estou feliz. Tu pode deixar teu comentário abaixo me agradecendo, tu vai me fazer ter um sorrisão e eventualmente alguém que já fatura mais de 1 milhão e quer crescer, alguém que fatura talvez 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, vai apertar no primeiro link na descrição e vai agendar um diagnóstico de escala. É uma reunião que pode ser comigo, que eu vou entender o teu negócio, eu ou algum sócio aqui do clube, e a gente vai trazer boas ideias para tu escalar. E no final, vamos te apresentar um serviço que possa fazer sentido para ti. Por quê? Porque a gente está gerando valor antes.
Aliás, recomendo muito, tá? Se você já fatura mais de 1 milhão no setor de serviços, pode estar faturando 2, 5, 10, 15, 20 milhões. Aperta no primeiro link, tá? Agenda um diagnóstico de escala conosco, que na pior das hipóteses, você vai ter uma call muito boa e vai ser com várias ideias para crescer o teu negócio de forma personalizada. Mas é ter essa cultura, tá? De gerar valor primeiro. Isso é essencial. Isso ajuda com que as pessoas te conheçam mais, gostem mais de ti, eleva o nível de consciência delas, ajuda a agendar reuniões, enfim, ajuda em todo esse processo aqui que eu te mostrei. Por fim, depois de tudo isso, o que eu faria? Eu pensaria muito em alinhar os incentivos entre as pessoas que estão na tua empresa. Tem uma coisa que é a base do Clube do Valor. Pessoas, elas são a base de qualquer negócio, mais ainda no negócio de serviços. E um dos maiores acertos que a gente teve aqui no Clube do Valor foi ter um programa de partnership bem feito desde o início do nosso negócio, transformando aquelas pessoas outliers, aquelas pessoas que se comportam como donos, em sócios do negócio, alinhando sempre os incentivos de quem está aqui conosco, pensando muito bem nas políticas de incentivos e desincentivos para crescer uma pessoa e um negócio de forma sustentável, cuidando bem do cliente e premiando, reconhecendo quem está mandando bem nessa jornada. Ou seja, tem uma máquina de contratação, uma máquina de formação de pessoas, tem incentivos de longo prazo, seja stock options, partnership, etc. E principalmente, tá, o que permeia tudo que eu mostrei é garantir que o teu negócio vai ter uma cultura forte. Cultura forte é sobre deixar muito claro tudo que é incentivado e tudo que é tolerado. E é isso que vai fazer um negócio dar certo no longo prazo. Por quê? Porque quando eu comecei o negócio do zero, eu não sabia de nada disso que eu estou te mostrando. Eu só sabia que eu queria criar um negócio legal, resolvendo um problema das pessoas, trabalhando com pessoas boas, numa cultura agradável, porque eu sabia que eu ia trabalhar muito, por muitos anos, e que a maior parte do meu tempo ia estar no trabalho. Então eu queria ter esse ambiente legal, de uma cultura legal. Foi o que a gente construiu, é o que eu me orgulho muito de ter construído. Eu espero que a gente possa ter transparecido um pouco isso aqui, te apresentado um pouco, né, do nosso método de aquisição, o método das 4 engrenagens, que você pode conhecer melhor na nossa reunião de diagnóstico de escala. Para isso, o primeiro link na descrição ou esse link aqui. E eu vou deixar outros vídeos aqui ao redor para você maratonar aqui o canal. Um grande abraço e até mais.